Irmãos queridos, eu gostaria na aula de hoje de falar sobre milagre. Sim, nós acreditamos em milagres e crer em milagre faz parte desse conjunto de pressuposições intelectuais cristãs, por meio das quais nós vemos a vida. Por isso temos esperança. Nós não acreditamos que estamos sujeitos inapelavelmente às leis naturais de causa e efeito. Deus não está confinado a elas, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então, gostaria de fazer aqui 3 afirmações sobre milagre. Vamos lá? Primeiro é o seguinte, a gente costuma falar sobre o milagre da vida. Então, existe isso que poderíamos chamar de um milagre da vida. Você olha, e eu gosto de acompanhar isso, essas fotos que estão sendo enviadas pela NASA, lá de Marte. E aí você tira os olhos de Marte, daquele mundo inóspito. Não tem passarinho, não tem colibri, não tem criança sorrindo, não tem um cajueiro, não tem uma manga rosa para a gente chupar. Nada. E aí você põe os olhos no nosso planeta, o que é isso? Aí a gente costuma falar nessas horas do milagre da vida. Quem pintou tudo isso? Quem deu sabor, vida? Quem dispôs todos esses elementos de forma tão harmoniosa, encantadora? Porque o espírito humano tem um ponto de contato com esse mundo. Quer dizer, nós olhamos para esse mundo que é externo a nós e somos levados a fazer eco ao que Deus disse após ter criado esse planeta. Tudo isso é muito bom. Agora, a gente também costuma falar em milagre sobre um outro aspecto, milagre do ponto de vista do governo providencial de Deus. Você olha para uma história e você diz o seguinte, isso foi um milagre. Então, milagres que nós experimentamos, daquilo que ocorreu e que representou manifestação especial da providência divina. Você olha para a coisa e é levado a dizer o seguinte, isso foi um milagre. Aqui tem a mão de Deus. Esses fatos e a forma como eles estão dispostos e o seu encadeamento nos levam a crer, sabe, que Deus agiu de modo providencial. Então, você olha para uma situação e diz o seguinte, eu orei por isso. Que coincidência! Sabe? Coincidências ocorrem quando a gente ora, não é verdade? Então, louvado seja o nome do Senhor por essas manifestações maravilhosas do seu imenso amor. Então, você olha, por exemplo, vamos pegar aqui alguns exemplos bíblicos, né? Então, você olha para a perseguição sofrida pela igreja do primeiro século, lá em Jerusalém. E aí você descobre que foi em razão dessa perseguição que aqueles irmãos saíram da cidade e levaram o evangelho para o mundo. Que milagre! O milagre, por exemplo, da ascensão do cristianismo. O cristianismo não contou com o apoio de nenhum Estado. Sabe? Ele começa sem um apoio estatal, sem um apoio do rei. Pelo contrário, com a liderança política e com os detentores do poder, então, político e religioso, fazendo oposição à fé cristã. E hoje nós olhamos e falamos, meu Deus, é um milagre. Sabe? Uma fé que começa nessas circunstâncias, com inimigos tão ferozes, tensionando extirpá-la, sabe? Que tem aí nos seus primeiros anos de existência a marca do derramamento de sangue dos seus adeptos, vamos falar de uma forma mais precisa, dos discípulos de Jesus, e que hoje está espalhada
pelo planeta. E é um milagre também, apesar de tudo o que os membros da igreja fizeram para destruí-la, ela continuar de pé. E a palavra de Cristo, portanto, ser vista se cumprindo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Agora, quando nós falamos em milagre, tecnicamente, veja só, do ponto de vista da definição da palavra, quer dizer, nós não estamos pensando nessas duas ideias apresentadas por mim, o milagre da vida, o milagre do governo providencial de Deus. Na verdade, nós estamos pensando numa violação, pelo menos aos nossos olhos, das leis da natureza. Então, nós vemos isso no ato de Jesus andar por sobre as águas, nós vemos isso no milagre da água transformada em vinho, na multiplicação dos pães, na ressurreição de Lázaro, entre tantos outros episódios mais das Sagradas Escrituras que mostram esse Deus brincando com os átomos, fazendo aquilo que bem entende da vida, agindo por meio das suas leis, agindo sem as suas leis, agindo contra as suas leis. Então, esse é um elemento da nossa visão de mundo, e ele é profundamente racional. Sim, profundamente racional. Eu tenho como provar cientificamente um milagre? Não. Contudo, se eu cheguei à conclusão, de modo racional, que a Bíblia é a palavra de Deus, eu sou remetido para uma visão de mundo que me leva a esperar pelo milagre. Se eu creio na existência objetiva de um ser onipotente, por que eu não devo esperar modo surpreendente de agir? De uma operação que escapa à minha compreensão, mas que não mas que não representa violência à minha teologia, porque eu sei que ele é todo poderoso. Então, a crença em milagres nos saca do determinismo cientificista. Isso é maravilhoso. Olha, você pense assim num coroa como eu, sabe? Estou com 60 anos. E é maravilhoso pensar na bênção de Caleb, por exemplo, sabe? Que foi levado a dizer para Josué, olha, eu tenho uma promessa que foi feita para mim quando eu tinha 40 anos. Hoje eu estou aqui com 85. E eu me sinto com a mesma disposição do passado para tomar posse da terra que me foi prometida por Moisés. Porque você, Josué, sabe que você e eu não amarelamos quando entramos na terra da promessa. E nós olhamos para os cananeus e declaramos que tudo que precisávamos era da palavra de Deus. E se Deus deu a sua palavra de que nós venceríamos, que a terra seria nossa, a nós só nos cabia entrar na terra e testemunhar do milagre. E Deus prometeu que me daria para mim, para minha família, para minha descendência, um pedaço de terra. Ele está aí para ser ocupado. A promessa ainda não se cumpriu. Hoje eu sou idoso, mas a graça operou em mim o milagre da preservação da minha disposição física. E pronto. E a Bíblia diz que Caleb foi lá, lutou e tomou posse da promessa de Deus para a sua vida. Então,